Sejam bem-vindos ao Mestre das Odds. No dia de hoje teremos 9 jogos válidos pela NBA. Antes de analisar cada um dos jogos com vocês, como de costume, vamos falar sobre o dia de ontem aqui no YouTube e também no nosso grupo. No jogo de Detroit e Charlotte Hornets, deixamos duas entradas para vocês, que foram só, vamos esperar carregar. Jogo do Detroit e Hornets, deixamos duas entradas que foram vitória, Detroit Pistons e 5 ou mais rebotes do Cade Cunningham, que bateu também duas entradas e dois greens. Comentamos nesse jogo ainda sobre as bolas de 3 do Tobias Harris. Duas ou mais bolas de 3 dele estava pagando odd 2. Ontem ele ficou 4 de 5 do perímetro. Visto que o time dos Pistons está sem o Jaden Ive, que teve uma fratura na fíbula, então os jogadores secundários da equipe, como Tobias, Malik Beasley, Tim Hardaway, vão ter um aumento nas suas pontuações. No jogo dos Raptors e dos Magic, deixamos vitória Orlando Magic, chegou a pagar antecipado. E deixamos também duas ou mais bolas de 3 do Jalen Suggs, que bateu também. O Suggs saiu no final do segundo quarto com uma lesão nas costas, ele machucou sozinho, teve que sair até de cadeira de roda. Então, duas entradas e dois greens nesse jogo também. Rockets e Celtics, deixamos duas entradas, que foram dois heads. Pegamos o pontuação do Alperen Sengun, over 15,5 pontos dele. Ele foi muito mal no segundo tempo, pontuou em nenhum quarto, tanto no terceiro como no último quarto. Fez 14 pontos no primeiro tempo e depois não fez mais nada. E também pegamos o over na pontuação, over 212 pontos. Ficou bem longe de bater esse over. No nosso grupo a gente pegou a entrada do Kristaps Porzingis. A gente comentou que se o Porzingis jogasse, a linha de duas ou mais bolas de três dele tinha muito valor e bateu ontem também. Pelicans e Wizards, deixamos duas entradas que foram nas bolas de 3 do Trey Murphy. 3 ou mais bolas de 3 dele não veio. Ele ficou 2,8 do perímetro ontem. E pegamos também 3 ou mais bolas de 3 do Jordan Poole. Essa que bateu. Comentamos ainda sobre 20 ou mais pontos do Poole. Sobre as assistências do DeJounte Murray. Então foi um jogo muito bom para se trabalhar. São duas equipes ruins, né? São as últimas duas equipes da NBA agora. 6,29 Pelicans e 6,26 os Wizards. No jogo do OKC e Thunder, o do OKC e Knicks, deixamos quatro entradas. Foram elas 25 ou mais pontos do Shai Gilgeous, que bateu. 10 ou mais rebotes do Hardenstein, que também bateu. Over 215, que também bateu. E over 17,5 pontos do Cat. Ficou por um pontinho só. Então foi um jogo muito bom de se trabalhar ontem também. Quem trabalhou no ao vivo conseguiu pegar a pontuação do Shai, conseguiu pegar a virada do OKC e foi um jogo muito bom. Mavs e Cavs, por conta da ausência do Irving e do Luka Doncic, indicamos somente vitória do Cavs, conseguindo pegar essa linha a 1,32, 1,30 antes de sair a notícia que o Irving não ia jogar e não entramos em mais nada. Comentamos que era um bom jogo para o Ivan Mobley pontuar. Ele fez 34 pontos no dia de ontem e foi somente isso mesmo. Nuggets e Spurs, deixamos duas entradas nesse jogo que foram over na pontuação, over 230 pontos. O Denver fez um segundo quarto e um último quarto muito ruim. Se tivesse mantido a média, teria batido com tranquilidade a linha de over 230 pontos. E pegamos também vitória Denver Nuggets. Eles estavam ganhando, faltando 2 minutos e meio. Estavam com 5 pontos de vantagem. Tiveram decisões muito erradas, tanto na defesa quanto no ataque. E tomaram virada do San Antonio Spurs, com o Victor Wembanyama jogando muito na noite de ontem. Indo pro próximo jogo da noite, que foi entre Kings e Grizzlies, deixamos somente uma entrada, que foi na pontuação do Desmond Bane, 20 ou mais pontos do Desmond Bane, ok? Bateu com tranquilidade também. Próximo jogo da noite, Lakers e Hawks, tivemos três entradas e tomamos três heads nesse jogo. Foi over na pontuação, que não veio. As assistências do, como estava dizendo, além do over na pontuação, que não veio, pegamos também over nas assistências do Trae Young. Faltou uma assistência para ele completar o over dele.
Temos 10 ou mais assistências dele. E também entramos na pontuação do DeAndre Hunter, over 12,5 pontos. Ele teve uma noite muito ruim ontem, ficando 1 de 12. E tivemos então 10 greens e 9 heads no dia de ontem. No nosso grupo a gente ficou 4/2 e também acertamos um bingo. Pegamos lá vitória Boston Celtics, vitória Orlando Magic e vitória OKC, dando de uma odd de 4,62. Saímos muito positivo no dia de ontem no nosso grupo do Telegram. Indo para o dia de hoje, começando com Philadelphia e Brooklyn Nets. O time de Philadelphia vai à quadra com Tyrese Maxey, Kyle Lowry, Paul George, Caleb Martin, Joel Embiid in Game Time Decision, enquanto Brooklyn Nets, Ben Simmons, Cam Thomas, Jalen Wilson, Noah Conley e Nick Claxton. Pessoal, não tem como ficar de fora. Se o Embiid for à quadra, vitória Philadelphia 76ers, ok? E também, se o Embiid for à quadra, 25 ou mais pontos Joel Embiid. Mesmo se o Embiid não for à quadra, ele não jogar, eu vou ficar do lado do Philadelphia. Essa odd tende a subir se o Embiid ficar de fora, porque aqui na bet a gente está com ele e já está com uma cotação de 1,32. Então, se ele não for para a quadra, essa cotação tende a subir. E se o Embiid não jogar, ao invés de pegarmos a pontuação dele, que será anulada, entraremos na linha de 15 ou mais pontos do Paul George, ok? 15 ou mais pontos Paul George. Seguindo para o próximo jogo da noite, Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons. O que eu vou buscar nesse jogo? Nesse jogo, pessoal, o Minnesota completo, Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle, Rudy Gobert. E o Detroit, Cade Cunningham, Tim Hardaway, Fontecchio, Tobias Harris e Jalen Duren. O Detroit jogou na noite de ontem e o Minnesota não. O Minnesota, o último jogo dele foi contra o Celtics e eles quase venceram a partida. Então, vitória Minnesota Timberwolves. E por conta de ser dois times bem unders, eu vou buscar também um under na pontuação do jogo. Under 225 pontos, ok? Outras entradas que eu gosto para essa partida, vejo com bons olhos. Os pontos do Julius Randle, ok? Os rebotes do Rudy Gobert é interessante também, mas eu vou deixar um pouco na geladeira o Rudy Gobert. Ele estava na linha do jogo contra o Celtics para bater, mas no último quarto ele não jogou. Então vou deixar os 10 ou mais rebotes do Gobert na geladeira, mas é uma linha muito boa também. A linha novamente de pontos de 3 do Malik Beasley é interessante, mas vamos pegar ela no ao vivo. Na noite passada que ele jogou, ele ficou 1 de 10 do perímetro, foi muito mal. A do Anthony Edwards também é interessante, mas ele vem sofrendo muitas dobras na marcação. Sendo assim, as assistências dele aumenta de valor. 5 ou mais assistência dele, 3 ou mais 1,18 não dá. Os rebotes do Julius Randle, 7 ou mais rebotes do Julius Randle, 1,58 também é interessante. Do Jaden McDaniels, a 1,11 não dá, geralmente a gente pega essa cotação acima de 1,28, 1,30. Pontuação de 3 também do Cade Cunningham, 2 ou mais bolas de 3 do Cade Cunningham. Tem muito valor, assim como do Tobias Harris, ok? Mas nesse jogo também muito cuidado. Ficamos só com vitória de Detroit Pistons e under na pontuação. Próximo jogo da noite, Phoenix Suns e Indiana Pacers, na casa de Indiana. Indiana vai à quadra com Haliburton, Nembhard, Mathurin, Pascal Siakam e Miles Turner. E o Phoenix vai Jones, Devin Booker, Bradley Beal, In Game Time Decision, Kevin Durant e Mason Plumlee, sem o Zurf Nurkic. E o Bradley Beal, ele veio treinando, então é provável que ele vá à quadra no dia de hoje e teremos o time completo de Phoenix. Pessoal, esse é um jogo com características bem over devido à equipe do Pacers e a defesa do Suns não é tão boa assim. Eles vêm defendendo muito mal e por conta do pace elevado do Indiana é um jogo com tendência ao over, ok? Mas eu vou deixar indicado duas entradas para vocês que serão 15 ou mais pontos do Pascal Siakam e over 25 pontos do Kevin Durant, ok? Outras entradas que eu gosto para esse jogo, pessoal. O over na pontuação, como eu já comentei, over 227 pontos. Gosto também do rebotes do Siakam, 7 ou mais rebotes do Pascal Siakam. 5 ou mais do Durant a quantos? 1,15 não dá. Sem o Nurkic, ele costuma pegar muito rebote.
mesmo que tenha o Plum ali, o mesmo Plum, ok? 7 a mais dele a 1,62 também não. Duas ou mais bolas de 3 do Kevin Durant a 1,47 é interessante. Do Bradley Beal, duas ou mais a 1,62 também é muito interessante. 7 ou mais assistências do Tyrese a 1,22 eu acho uma cotação muito baixa para se trabalhar, mas é uma tendência muito alta que bata. Dá para pegar essa linha no ao vivo também. Se ele no primeiro quarto tiver poucas assistências, uma assistência, dá para buscar a linha de 7 ou mais. A linha de bola de 3, mas alguém não gosta de trabalhar mais ninguém. Nem o Tyrese Haliburton, ele é muito de lua nas bolas de 3. Então mesmo, 25 mais pontos Kevin Durant e 15 mais pontos Pascal Siakam. Ok? E no próximo jogo da noite, Denver Nuggets e San Antonio Spurs, jogaço no dia de ontem. Tende a ser um jogo novamente muito bom no dia de hoje. Os dois times completos, as escalações iguais no dia de ontem. Russell, Jamal, Christian Brown, Michael Porter e Nikola Jokic. E no San Antonio, Chris Paul, Sam Castro, Devin Vassell, Harrison Barnes e Victor Wembanyama. Pessoal, eu vou deixar somente uma entrada nessa partida. Vou continuar a vitória do Denver Nuggets. É o melhor time. Tem o Joker, né? E eles provavelmente não vão perder novamente para o time de San Antonio. Vou deixar somente essa entrada aqui. Outras linhas interessantes para essa partida. A pontuação do Jokic, a linha de 25 mais pontos dele para completar uma dupla. A linha de 30 mais pontos dele para fazer uma entrada simples, a 1,60. 25 mais pontos do Wemby também é interessante. A linha de rebotes do Wemby para esse jogo é muito bom, que o time do Denver sofre muito com rebotes também. 10 ou mais dele a 1,35 não dá. E do Jokic também 10 ou mais a 1,14 não. 13 ou mais do Jokic a 1,64 é interessante, mas eu vou ficar de fora. As assistências do Jokic 10 ou mais a 2,5 também é muito bom, assim como o Westbrook 7 ou mais a 1,45, do Chris Paul 7 ou mais a 1,34. Novamente, duplo-duplo do Russell, duplo-duplo do Chris Paul, tem muito valor. Só que o problema é, como eu comentei ontem, o Chris Paul, o problema é na pontuação. Ele bater a linha dos 10 pontos. O do Russell é também tanto pontuação como assistências, que ele divide muitas assistências com o Jokic. Triplo-duplo do Jokic também a 2,40 é muito interessante. Faltou uma assistência dele para ele bater o triplo-duplo na última partida. O Russell acho que faltou 4 rebotes ou 3 rebotes e 2 assistências e 1 ponto para ele bater o triplo-duplo também. O Embiid ficou muito distante na linha de triplo-duplo no dia de ontem. Os tocos dele tem que ter aumentado, pelo menos para o mod 2. 1,86 ainda não vejo valor nessa cotação. Ontem ele teve somente 2 blocos. O segundo bloco foi no último lance da partida, que ele bloqueou o arremesso do Jokic. Então, nessa partida mesmo, somente vitória do Denver Nuggets. Vamos com mais cautela no dia de hoje. Ontem foi bem ruim aqui, ficamos 10-9, saímos um pouco negativo. Então vamos com mais cautela hoje. E no nosso grupo a gente vai trabalhar mais esses jogos que a gente está indo com mais cuidado no dia de hoje. Indo para o próximo jogo da noite, New York Knicks e Chicago Bulls. O jogo em Chicago, o que eu vou querer para essa partida? Os dois times completos. O Knicks, Jalen Brunson, Game Time Decision, mas está como probable. O Michael Bridges, Josh Hart, Ojeno Nobe e Cat. Chicago Bulls, Josh Giddey, Kobe White, Zach LaVine, Patrick Williams e Nikola Vucevic. Vou buscar vitória, New York Knicks. Mesmo eles vindo de back-to-back, eles querem ficar numa posição boa para poder ter mando de quadra nos playoffs, ok? Então, vitória New York Knicks. Gosto também over na pontuação do jogo, over 231 pontos, ok? Gosto também das bolas de 3 do Vucevic, duas ou mais bolas de 3 do Vucevic, assim como duas ou mais bolas de 3 do Cat. Duas ou mais do Michael Bridges também é interessante. 7 ou mais assistências do Jalen Brunson também é interessante. 7 ou mais assistências do Giddey também. 13 ou mais rebotes do Cat também é interessante para essa partida. 10 ou mais do Vucevic também é interessante. 7 ou mais do Josh Giddey também é muito interessante para esse jogo, pessoal. Mas a minha única entrada também vai ser na vitória New York Knicks, ok? Na linha de pontuação, gosto do Cat.
Gosto do Lavine também para esse jogo. E no próximo jogo da noite, Milwaukee Bucks e Portland Trail Blazers. O Milwaukee vai à quadra com Damian Lillard, Chris Middleton, Game Time Decision, André Jackson, Giannis e Brook Lopes. O Giannis e o Chris Middleton têm que jogar. Por quê? Porque eu vou buscar o handicap menos 4,5 Milwaukee Bucks. Somente se Giannis for à quadra. Se o Giannis for à quadra juntamente com o Damian Lillard, vou buscar esse handicap menos 4,5. E outra linha que eu vou deixar indicado também é a linha de 25 mais pontos e Giannis Antetokounmpo, ok? Juntando as duas dá uma cotação de 1,50, que é a linha que geralmente a gente trabalha no nosso grupo. 30 ou mais Giannis também é muito interessante para essa partida, ok? O handicap menos 4,5 no Knicks para quem quiser fazer uma linha, somente uma entrada simples no handicap. Handicap menos 8,5 também tem muito valor. Dá para tentar buscar no ao vivo a linha de 6,5, 7,5 a 1,50, ok? O duplo-duplo do Yannis também, a 1,22 para completar bilhete. Jogadores do Portland, os que eu mais gosto. O Danny, o Anthony Simons, ok? São os dois principais jogadores que eu gosto de trabalhar no dia de hoje. Em linha de rebotes, 7 ou mais do DeAndre Ayton, também é muito interessante. Ok? Seguindo para o próximo jogo da noite. Miami Heat e Utah Jazz. O Jimmy Butler não estava lesionado nem nada do tipo. Devido às declarações que ele deu no último jogo, que a equipe perdeu para o Indiana Pacers, a comissão técnica decidiu afastar ele por 7 jogos. E com isso ele provavelmente não nem volte a jogar, provavelmente ele vai sair nessa trade agora de janeiro. Vai ser trocado pelo time de Miami. Então, tomem muito cuidado nesse jogo para se apostar. A gente não sabe como que tá o ambiente do time de Miami. Provavelmente está muito ruim. Mas eu vou trabalhar duas entradas nesse jogo, que serão 15 ou mais pontos do Bam Adebayo, ok? 15 ou mais pontos do Bam Adebayo e 10 ou mais rebotes do Walker Kessler, beleza? Outras linhas interessantes. Vitória do Miami, sim, é interessante, mas tomem muito cuidado nessa partida para buscar a vitória de Miami, ok? Porque o clima lá tá muito ruim. Pontuação do Tyler Hero, 20 ou mais pontos do Tyler Hero. Também tem muito valor. Bam e Tyler Hero são os principais scorers de Miami agora, sem o Jimmy Butler. Assistências do Hero, 5 ou mais assistências do Hero. 5 ou mais assistências do Bam Adebayo. Sem o Jimmy Butler, as bolas vão passar mais na mão desses jogadores, ok? Dos jogadores secundários de Miami, o Duncan Robinson, o Jaime Jaques e o Terry Rozier, a linha de pontos baixos também para completar bilhete. É muito interessante. Pro lado de Utah, gosto do Markkinen e do Colin Sexton, ok? E nesse jogo, 15 pontos Bam e 10 ou mais rebotes o Walker Kessler. Seguindo o próximo jogo da noite, Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. Jogo em São Francisco, na casa do Golden. Golden vai à quadra com Dennis Schneider, Buddy Hield, Andrew Wiggins, Damon Green e o Tiro Lipa. E Stephen Curry não joga no dia de hoje. E o Memphis vai Scott Pippen, Desmond Bain, Jalen Wells, Jared Jackson e Brandon Clark. Pessoal, sem o Stephen Curry essa equipe perde muito, ok? E provavelmente o principal jogador dessa equipe hoje será o Jonathan Kuminga. Então minha primeira entrada vai ser na pontuação do Jonathan Kuminga. Beleza? 20 ou mais pontos do Jonathan Kuminga. Outra entrada que eu quero buscar, se for essa equipe titular, Scottie Pippen, Desmond Bain, Jalen Wells, Jared Jackson e Brandon Clark. Brandon Clark ou Zach Edey. Eu gosto também dos rebotes do Zach, 7 ou mais rebotes dele, pelo menos acima de 1,27. 1,30 é muito interessante. É um jogador de 2,24 metros. Muito fácil de buscar rebote contra essa equipe do Golden, que não é tão alta. Os jogadores mais altos da equipe do Golden é o Tiro Lipa e o Kevin Looney, que tem 2,06 metros. Okay? E outro jogador que eu vou trabalhar também, além de 20 ou mais pontos do Jonathan Kuminga, que eu vou deixar indicado para vocês, é a linha de pontuação do Desmond Bain. 15 ou mais pontos do Desmond Bain, acima de 1,22, 1,25. Fazer uma dupla também, uma condição de 1,5, ok? 15 ou mais pontos do Desmond Bain, até a linha de 20 ou mais pontos dele.
vejo com valor. Outras linhas que eu gosto para essa partida, 5 ou mais assistências do Draymond Green, muito bom. Ele e o Schneider são os principais armadores da equipe agora, com a ausência do Stephen Curry, beleza? Então, Desmond Bane, Jonathan Kuminga, Green. Gosto também da pontuação do Andrew Wiggins, 15 ou mais pontos do Wiggins. O handicap, se for essa equipe titular de Memphis, handicap mais quantos que tá? Mais 10,5 para Memphis, também vejo com muito valor. Essa equipe não é ruim, ok? E indo para o último jogo da noite, que é Hawks e Clippers. O Hawks provavelmente terá a volta do Kawhi Leonard, ok? Provavelmente operará com restrição de minutos. Jogará em torno de 20 a 25 minutos. Eles vão a quadro com James Harden, Norman Powell, Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr., Ivica Zubac e o Atlanta, Trae Young, Dyson Daniels, Richard, Jalen Johnson e Clint Capella. Equipe titular, ok? Vou buscar duas entradas para essa partida, pessoal. Vou buscar as assistências do James Harden, 7 ou mais assistências do James Harden. E outra entrada que eu quero buscar, mas eu não sei se eu vou deixar indicado para vocês, mas a primeira vai ser 7 ou mais assistências de James Harden. A linha do Kawhi Leonard, pessoal. 10 ou mais pontos do Kawhi Leonard, mesmo que ele operará com restrição de minutos. É interessante. A linha de rebotes dele, 3 ou mais rebotes dele é 1,28. Até a linha de 5 ou mais rebotes dele também é interessante. Mas por conta da restrição de minutos, temos que tomar muito cuidado. Uma ou mais bolas de 3 do Leonard a 1,45 também tem muito valor para essa partida. A do Hunter continua tendo muito valor, 2 ou mais bolas de 3 dele. A do Powell, 3 ou mais a 1,47. Também. As assistências do Calvo, 10 ou mais. Também tem muito valor. É um jogo com tendência ao under por conta do Clippers, mas ao over por conta da equipe de Atlanta. Beleza? Outra entrada que eu vou deixar para vocês, além das 7 ou mais assistências do James Harden, vai ser over na pontuação do Clippers, over 108, será? Vamos pensar um pouquinho se over 108 é interessante para esse jogo do Los Angeles Clippers e Atlanta Hawks, para completar uma múltipla pelo menos. Não, tenho medo de ser um jogo bem under, ok, mas eu acho que não. Acho que essa linha bate. Eu vou deixar mesmo somente vitória não, assistência do James Harden. 7 ou mais assistências do James Harden. Gosto também do handicap para a equipe do Atlanta. Over 13,5 handicap positivo para Atlanta. Mas eu vou trabalhar mesmo aqui no YouTube somente com as assistências do James Harden. Vou deixar duas múltiplas para vocês aqui no dia de hoje, que serão vitória Minnesota Timberwolves, vitória Philadelphia 76ers, vitória Denver Nuggets, e vitória New York Knicks. Finalizando uma odd 4,18, então Denver para vencer, Philadelphia para vencer, Minnesota para vencer e New York Knicks para vencer no dia de hoje. Vamos buscar a linha de jogadores agora no dia de hoje. Na linha, no time de Denver, vamos buscar a linha de pontuação do Jokic. 30 mais pontos, Nikola Jokic. Ok? 30 mais pontos, Nikola Jokic. Vamos buscar a linha de 25 mais pontos do Wemby, não. Só a linha de 30 mais Jokic. Vamos trabalhar também a linha do Jonathan Kuminga. 20 ou mais pontos, Jonathan Kuminga. Ó, abriu a linha do Desmond Bane, mas a 1,18 não dá para trabalhar ela. Vou buscar a linha de 20 ou mais pontos do Desmond Bane. 20 ou mais pontos Desmond Bane. 30 pontos Jokic. Deixa eu ver outro jogador. E 30 mais pontos Giannis Antetokounmpo também. Então, vai ficar uma odd de 4,88. 30 pontos Jokic, 20 pontos Desmond Bane e 30 pontos Giannis Antetokounmpo. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar no vídeo também. E o primeiro link da descrição tá o grupo do Telegram. Não esquece de seguir lá. A gente está vindo de 3 dias muito positivos. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.